Graças a paz, irmãos e irmãs. Estamos aí começando o ano eclesiástico e junto com o ano eclesiástico que se iniciou agora em fevereiro. Nós também já temos muitas programações, novidades que estão por vir, aguarde um pouquinho e eu tenho certeza que Deus vai continuar nos abençoando por tudo isso. Mas eu quero lembrar vocês também de algumas programações que voltaram. A primeira é a célula. Durante a semana nós voltamos já com a célula. Se você participa já de alguma célula, procure o seu líder ou a sua líder e eu tenho certeza que você vai continuar crescendo no Senhor. Se você não participa de nenhuma célula, procure os pastores ou procure a Sheila, que é responsável pelas células, e eu tenho certeza que você vai ser extremamente abençoado. Tempo de célula, tempo de crescimento, tempo de aprendizado. Também nós temos o nosso culto de oração na quinta-feira, às 8 horas, continua 100% abençoado. E no domingo de manhã, o nosso culto dominical pela manhã, às 9 horas da manhã. Logo após o culto, nós temos a escola dominical. A escola dominical, ela está voltando com tudo, está sendo bênção, participem. Nós estamos fazendo a escola dominical pelo Meet, então procure alguém da liderança da igreja para que você possa ter acesso ao Meet e para que eles possam disponibilizar esse link para você. Amém? Então, domingo, 9h30 da manhã, escola dominical. Que Deus abençoe a vida de todos e todas. Tenha uma ótima semana. Descanso neste viver.
meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. E eu quero nesse momento ler um texto com você, que se encontra lá em João, no capítulo 6, dos versículos 8 e 9. João 6, de 8 a 9. Que diz assim: Então, um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Provavelmente você vai sempre escutar eu dizendo sobre a importância dos dízimos e das ofertas. Primeiro, porque ela ajuda na manutenção da casa do Senhor. Ela ajuda para que a igreja possa honrar com seus compromissos. Então, quando você dá o seu dízimo, dá a sua oferta, quando você manda lá para o tesoureiro o seu dízimo e sua oferta, você está ajudando na manutenção da casa do Senhor. Segunda coisa também é para que se cumpra aquilo que a palavra do Senhor diz, que nós devemos levar os nossos dízimos para que haja mantimento na casa do Senhor, e assim o Senhor vai abrir as janelas dos céus e derramar bênção sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor, eu creio que ela é viva e eficaz, e eu creio que quando a gente cumpre o mandamento do Senhor, o Senhor ele derrama bênção sobre as nossas vidas. Então, os dízimos e as ofertas, ela é importante para a manutenção da casa do Senhor, mas ela também é importante para a nossa vida espiritual, para a nossa comunhão com Deus. Ontem nós tivemos uma outra forma de ofertar ao Senhor. Nós ofertamos ao Senhor com os nossos alimentos. Nós ofertamos ali, no dia do maná, nós levamos os alimentos, nós abençoamos as pessoas. É uma forma de oferta também. Eu tenho certeza que às vezes a gente pensa, e talvez como o André falou assim, olha, mas o que é isso que eu estou levando perto de tanta gente que precisa? Mas eu tenho certeza que Deus ele vai honrar a sua vida e vai abençoar a vida das pessoas que estão recebendo. Eu tenho certeza que Deus vai continuar te abençoando e vai abençoar as pessoas que estão recebendo. Amém? Eu quero deixar essa mensagem para você nessa noite e dizer: se você ainda não depositou o seu dízimo, se você ainda não mandou o seu dízimo, fala com alguém da administração. Se precisar, alguém vai até a tua casa, ou então você pode fazer uma transferência, fazer o Pix, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito por isso. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas, ó Deus. E porque aquilo que nós estamos dizimando, aquilo que nós estamos ofertando, Senhor, é muito pouco, Senhor, perto daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Entendemos que o Senhor age nas nossas vidas por graça, Deus. Mas nós queremos te ofertar e dizimar, Senhor, por amor à tua casa, por amor ao teu nome, por amor ao teu reino, Deus. Em nome de Jesus, Pai, abençoe a vida de cada um, Senhor, de cada dizimista, Senhor. Abre as janelas do céu, Senhor, derrama bênçãos sem medidas, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Pai, se alguém precisa de emprego, Senhor, abre as portas, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Sempre, com
Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Que bom podermos estar aqui para cultuar ao Senhor mais uma vez. Queremos louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, cada uma de vocês que está aí conosco. Amém? Mas hoje em especial eu queria louvar a Deus pela vida da seminarista Marjorie, que começa hoje mais uma caminhada conosco. Louvamos a Deus pela tua vida, Marjorie. Guilherme, que está aí conosco também agora, né? Já esteve ano passado, mas agora como esposo. Está junto, mais junto ainda, né? Que bom que vocês estão conosco para mais uma caminhada, mais um ano juntos. Espero que Deus continue te abençoando, Marjorie, falando ao teu coração e usando você mesmo como instrumento dele. Que Deus continue te abençoando, ungindo e capacitando a cada dia. E muito obrigado pela caminhada conosco. Que Deus te abençoe, amada. Que Deus traga ao teu coração mesmo a mensagem para nossas vidas. Sempre, sempre. Amém? Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Eu espero que todos e todas estejam muito bem. Nós estamos aqui mais neste culto maravilhoso ao nosso Deus e eu gostaria muito de partilhar a palavra com você nesse momento muito especial. Eu estou muito feliz de nós estarmos iniciando mais um ano. E se Deus quiser, neste ano nós estaremos juntos e juntas na nossa igreja, podendo adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus juntos e dentro da nossa igreja. E eu espero que seja um tempo muito especial, que o seu coração fique esperançoso para essa volta, em nome de Jesus. E antes de partilhar a mensagem com você, gostaria de orar com você, com a sua família, na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós glorificamos o Teu santo nome, nós Te entronizamos, ó Deus, neste momento, ó Pai. Dizemos que somos Teus, que pertencemos a Ti, Senhor, que tudo que nós temos é Teu, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que nesse momento o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha nos encher com a Tua paz, com a Tua clareza, Senhor, com a Tua glória, ó Pai, e que nós possamos, Deus, em nome de Jesus, aproveitar e absorver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesse momento de palavra. Que eu venha diminuir, Deus, e que o Senhor cresça. E que o Teu nome, ó Pai, seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, irmãos e irmãs, o texto que eu gostaria de partilhar com você está lá em 2 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao 11. E esse é um texto que particularmente eu gosto muito e Deus ele colocou uma mensagem muito prática no meu coração e eu gostaria de compartilhar com a igreja, amém? Então, 2 Pedro capítulo 1, a partir do verso 1 diz assim: Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, aos irmãos que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua glória e virtude, pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Porquanto, se essas virtudes existem e crescerem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem tampouco infrutíferos no perfeito conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo.
Pois aquele em quem essas virtudes não habitam age como quem não pode ver ou enxerga somente o que está perto, tendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, irmãs, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição com que se fostes contemplados, pois se agirdes desse modo, jamais abandonareis a fé. Pois dessa maneira é que vos será ricamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus pela sua palavra. Esse texto, irmãos e irmãs, ele nos conta então que Pedro, ele está falando de algumas coisas para a igreja a respeito da graça de Deus. E o tema dessa mensagem é crescer na graça. E como nós podemos crescer na graça de Deus? O que se pode ser feito? Nós lemos esse texto, ele fala muito sobre o poder de Deus, sobre promessas, sobre virtudes, e no final ele nos diz assim, que se nós tivermos todas essas virtudes, nós não abandonaremos a fé. E neste ano de 2020 que nós passamos, nós vimos muitas pessoas abandonando a fé. Nós vimos pessoas desanimando, muitas vezes nós pensamos em desistir. E aí eu gostaria de convidar a igreja a refletir sobre isso. Como eu não abandono a minha fé? Quais são os princípios, quais são as virtudes, quais são as circunstâncias que eu posso fazer, que eu posso me envolver, que eu possa estar para que eu não abandone a minha fé? Não é o fato apenas de eu crer que Cristo Jesus morreu naquela cruz, ressuscitou e nos concedeu a vida eterna e nos concedeu a salvação. Mas eu preciso crescer nesse caminho, eu preciso avançar, eu preciso progredir. E esse texto, ele nos ensina isso. O texto, ele começa dizendo no verso 3 que o poder divino nos concedeu tudo o que nós precisávamos. Isso nos mostra que Cristo Jesus é muito mais do que qualquer outra coisa. É muito mais do que uma mensagem de salvação. De que Cristo Jesus é muito mais do que um homem, um Deus que se tornou homem e morreu numa cruz para salvar e para redimir toda a humanidade. Essa mensagem de Cristo, ela é muito maior. Pois ele nos afirma que o poder de Deus, o poder divino, nos concedeu tudo o que nós necessitávamos. E nós necessitávamos não apenas de coisas materiais, porque o texto nos diz que tudo que nós necessitávamos para a vida e para a piedade. Isso nos mostra que em Deus nós não encontramos apenas bênçãos materiais, mas nós encontramos o perdão para os nossos pecados. Jesus Cristo é o grande sacrifício que nos libertou. E o texto também diz que Deus, Ele se fez homem para que nos concedesse a salvação através de Jesus Cristo. E esse episódio de Deus se tornar homem nos trouxe a graça, a misericórdia e a salvação presentes todos os dias na nossa vida. E o verso 4, ele diz que tudo isso que Deus nos concedeu foi para um propósito. Ele nos concedeu para a sua própria glória e para a sua virtude, mas para que preciosas e grandiosas promessas fizessem parte da nossa vida. Irmãos, isso é incrível. Isso é precioso. A palavra está nos dizendo que por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude, através do conhecimento de quem Cristo Jesus é, eu recebo tudo o que eu necessito. E nesse tudo que eu necessito para a minha vida, para a piedade, para a minha vida espiritual, também inclui de bônus, vamos dizer assim, preciosas e grandiosas promessas.
O texto ele não fala simplesmente de promessas, ele fala de preciosas e grandiosas promessas. Você consegue entender o quanto isso é grande, o quanto isso é poderoso vindo de Deus? Irmãos, nós estamos vivendo muitas vezes miseráveis promessas. Nós temos um Deus grande, nós temos um Deus poderoso, mas ainda existe uma miséria no nosso coração. Uma miséria de não querer doar, uma miséria de não querer ofertar, mas uma miséria também de não querer gastar tempo, investir tempo em relacionamento com Deus. E isso é muito sério. Porque quando nós não conhecemos, porque a palavra nos diz do pleno conhecimento daquele que nos convocou. Quando eu não conheço quem Deus é, quando eu não conheço aquilo que Ele faz, aquilo que Ele pode fazer, eu não desfruto. Eu não desfruto das preciosas e grandiosas promessas. Todo mundo tem promessa na vida. Todo mundo já recebeu uma palavra de uma promessa. E muitas vezes essas promessas não estão se cumprindo porque nós não estamos buscando conhecer a Cristo. E o texto ele continua nesse mesmo verso 4 dizendo assim, que essas preciosas e grandiosas promessas, elas vêm para um propósito, para nos tornar coparticipantes da natureza divina de Deus, nos livrando da corrupção e das paixões que há no mundo. Isso é forte demais, porque o Senhor não nos dá apenas promessas para realizar desejos nossos e nos trazer satisfações e prazeres, mas as promessas de Deus, elas vêm para nos alinhar e nos colocar no caminho da verdade, e esse caminho da verdade, ele nos livra de algo que ninguém é capaz de nos livrar, apenas Deus, que é da nossa natureza pecaminosa. Nós somos seres humanos, pecadores. Nós temos uma natureza pecaminosa. Mas a palavra nos garante que se nós nos relacionarmos com Deus, se nós absorvermos e vivermos essas promessas, nós nos tornaremos coparticipantes da natureza divina de Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos e irmãs. Isso é algo que só vem do nosso Deus, que é tirar de nós aquilo que nós não merecíamos, né? Que nos conceder aquilo que nós não merecíamos e tirar de nós aquilo que há de ruim, de pior e colocar o que há de melhor nele. Que há de melhor dele em nós, que é a vida eterna, que é a natureza divina de Cristo Jesus. Nós vivíamos no pecado e para o pecado. E hoje, quando nós nos conhecemos a Cristo, quando nós aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós não vivemos mais escravos do pecado, mas nós somos amigos e amigas de Deus. Amém? O texto também nos diz que esse fato de nós nos tornarmos coparticipantes da natureza divina de Cristo é quando nós recebemos a salvação, quando nós temos certeza da nossa salvação, convicção de que não é por obras, de que não é por merecimento, de que nada que eu fizer nessa terra é capaz de me conceder a salvação. Isso é graça de Deus. A salvação ela vem pela graça de Deus, pela fé em Cristo Jesus, pelo amor de Cristo, pelo amor de Deus por nós. E quando nós entendemos isso, nós vivemos e crescemos na graça, porque sabemos que nada do que nós fizermos é capaz de alcançar a salvação. Porém, quando nós somos salvos, quando nós recebemos Jesus em nós, existem características que nós precisamos viver. Existem coisas que nós precisamos mudar e que nós precisamos praticar. E aí o texto ele nos traz essas coisas para que nós venhamos crescer na graça. Porque alguém que recebe Cristo Jesus no seu coração e na sua vida, ela se parece mais com Cristo. Quando eu ando perto de Cristo, eu me pareço mais com Ele. Eu pego o jeitinho dele. Quando nós temos convivência com alguém que tem um sotaque diferente, que tem um estilo diferente, que tem um jeito de falar com palavras diferentes,
nós absorvemos características dessa pessoa. E com Cristo é a mesma coisa. Quando nós caminhamos com Cristo Jesus, nós absorvemos do jeito dele, nós caminhamos como ele caminha. Então, quando eu sou salvo, quando eu entendo a minha salvação, quando eu entendo o pleno conhecimento de Cristo, quando eu busco esse pleno conhecimento, eu me pareço mais com ele. E então essas virtudes, essas coisas, elas começam a fazer parte de mim, das minhas práticas. E essas práticas, elas nos revelam a santidade. E a santidade, ela não é simplesmente não pecar. Não é uma ausência de pecado, mas é exercer as virtudes de Cristo. É exercer as virtudes que estão nesse texto, que nós vamos acompanhar agora. E o texto, ele diz assim, no verso 5: por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, ou seja, vocês foram salvos, vocês foram alcançados pela graça divina, vocês receberam tudo o que vocês precisavam para a vida e para a piedade, vocês alcançaram preciosas e grandiosas promessas que Deus tem para que vocês se tornem coparticipantes na natureza divina, para que vocês sejam libertos dos pecados, libertos das paixões, e por isso tudo, apliquem todo o vosso esforço. Isso aqui é para cutucar a gente, é para dizer assim, se dedique em ser uma pessoa que exerça essas virtudes. E aí ele diz, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé. E aí o texto já começa, acrescentai a virtude à vossa fé. E lá em Filipenses, no capítulo 4, nós vamos perceber algumas dessas virtudes. E o texto diz assim, no capítulo 4, verso 8: contudo, caros irmãos, absolutamente tudo o que for verdadeiro, honesto, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Algumas versões vai dizer que ocupe o vosso pensamento tudo que for justo, honesto, tudo que for puro, tudo que for amável, de boa fama, tudo que for excelente e digno de louvor. Então, quando a palavra ela nos diz, acrescentai a virtude à vossa fé, ela está dizendo isso, que ocupe o vosso pensamento, coisas puras, coisas boas. E que quando essas coisas ocuparem o nosso pensamento, nós não abandonaremos a fé. E aí, o texto também diz assim, em 2 Pedro, acrescentai a virtude à vossa fé e o conhecimento à virtude. Então, essas características que nós lemos de ocupar o nosso pensamento, coisas boas, coisas puras, nós precisamos acrescentar tudo isso na nossa fé. Nós precisamos nos encher dessas coisas. E também o conhecimento nessas virtudes. Eu preciso conhecer o porquê que precisa habitar no meu pensamento coisas boas, coisas puras. Porque Deus, ele não nos chama para cumprir ou para não cumprir certas situações simplesmente porque precisam ser assim. Mas ele nos ensina o verdadeiro caminho e o que realmente, o porquê das coisas. Por isso, meu irmão e minha irmã, você precisa conhecer o porquê que você não pode fazer isso ou aquilo. E não simplesmente, não, eu não faço porque a minha igreja ou a minha religião não permite. Deus não nos chamou para ser escravos, Deus nos chamou para ser amigos. Então, se eu entendo que o pecado, ele desagrada a Deus, ele desagrada o coração de Deus, ele me afasta do meu Pai, ele me afasta do meu Deus, eu não vou fazer. Eu vou buscar não fazer. E é por isso que todas essas coisas precisam ocupar o nosso pensamento. Coisas puras, coisas boas. E acrescentar todo esse conhecimento também nessas virtudes. E o texto no verso 6 vai dizer assim, e o domínio próprio ao conhecimento. A pessoa que
que conhece a Cristo, não adianta ela simplesmente conhecer, mas ela precisa praticar aquilo que ela conhece. Por isso que está dizendo antes, e o conhecimento a virtude, conheça, mas aplique. E aqui, o domínio ao conhecimento. O domínio próprio é porque nós precisamos conhecer o porquê de nós não sermos dominados pelas coisas deste mundo. Lá em Gênesis fala que o Senhor criou todas as coisas para que o homem dominasse a natureza, para que o homem dominasse os animais, para que o homem dominasse as coisas. E hoje nós vemos que as coisas estão nos dominando. Nós estamos sendo dominados pelas redes sociais, nós estamos sendo dominados pela mídia, nós estamos sendo dominados por tantas coisas. E o Senhor nos adverte na sua palavra que nós precisamos acrescentar domínio próprio ao nosso conhecimento. Porque muitas vezes nós sabemos de coisas que nos fazem mal, de coisas que nos ferem, mas nós não temos domínio próprio para dizer não. Para dizer não para nós mesmos. E o texto continua dizendo que é para nós acrescentarmos a perseverança ao domínio próprio. Então, além de acrescentar ao conhecimento domínio, que eu preciso conhecer, mas eu preciso dominar aquilo que eu conheço, para que eu não venha me tornar escravo do pecado, eu preciso acrescentar perseverança no domínio próprio, porque eu preciso perseverar em não ser dominado pelas coisas, em não ser escravo das coisas. E a perseverança, ela vai nos ajudar, o domínio próprio vai nos ajudar a não abandonar a fé. E o texto continua então ainda dizendo que é para nós acrescentarmos a piedade à perseverança. E aí quando o texto diz piedade à perseverança, isso me faz pensar que a piedade, ela me faz não olhar apenas para mim mesmo, para as minhas dificuldades, para aquilo que eu preciso, mas me faz olhar para aquilo que o outro precisa. Então, quando eu acrescento a piedade à minha perseverança, eu vou perseverar em olhar para o outro, em me colocar no lugar do outro, em amar o outro, em cuidar do outro. E isso também vem no próximo versículo 7 dizendo: acrescentai a fraternidade à piedade. Ou seja, não cuide do outro simplesmente para cumprir um protocolo, para dizer que você é um crente, para dizer que você é um irmão, uma irmã lá da Igreja Metodista de Vila Nive, que você é um líder, que você é um pastor, enfim. Não. Acrescente a fraternidade. Crie relacionamento com as pessoas às quais você fizer e exercer a piedade. E crie relacionamento com as pessoas que você ama, com as pessoas que você deve amar, com as pessoas que você vê que precisam ser cuidadas. Não faça, não doe, não oferte, não seja piedoso na vida de alguém simplesmente por ser, mas crie relacionamento. E por último o texto diz: acrescentai o amor à fraternidade. E isso nós podemos compreender, que tudo se resume no amor. Sem amor, não valeria. Sem amor, não valeria eu exercer o domínio próprio, eu exercer a piedade, eu buscar o conhecimento, eu buscar a perseverança, eu acrescentar todas essas coisas, todas essas virtudes na minha vida, se eu não tiver amor. De nada adianta eu ser piedoso, eu criar relacionamento, se eu realmente não amar. E se eu realmente não entender que pelo fato de sermos amados por Cristo, e por termos esse amor revelado a nós, nós também precisamos amar. E essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, irmãos e irmãs. Manifestem o amor de Cristo. Exerçam essas virtudes para que vocês não abandonem a fé. Busquem ler esse texto durante essa semana, refletir nele, orar em cima desse texto, e que Deus possa, em nome de Jesus, te revelar coisas ainda mais preciosas, para que você possa viver essas preciosas e grandiosas promessas de Deus. Que vocês entendam que nada do que a gente fizer pode nos conceder a salvação,
mas por sermos salvos, nós precisamos fazer coisas que manifestem a santidade e o amor de Cristo para conosco e para com os outros. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu ainda quero orar com você mais uma vez, amém? Pai, em nome de Jesus, nós te entregamos, ó Pai, tudo que somos, ó Deus. Em nome de Jesus, Deus, que nesta semana o Senhor nos ajude, Deus, a colocar em prática tudo aquilo que a Tua palavra nos ensina. Deus, que possamos, em nome de Jesus, crescer na graça de Cristo, acrescentando as virtudes à nossa fé, ó Pai. Sermos, Senhor, em nome de Jesus, um povo que será reconhecido, ó Pai, por onde passar, por ser um povo puro, por ser um povo santo, por ser um povo, ó Deus, em nome de Jesus, que conhece o seu Senhor completamente, que busca, Senhor, em nome de Jesus, não ser dominado mais pelo pecado, porém nos tornarmos coparticipantes da sua natureza divina, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que possamos compreender que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus e que nesta semana, ó Pai, possamos andar nessa fé, possamos crescer na graça do Senhor, ó Pai, entendendo que não é por merecimento, não é por aquilo que nós fazemos, ó Pai, mas porque a Tua graça, ela nos alcançou, porque um dia o Senhor Deus entregou o Seu Filho naquela cruz, para que nós alcançássemos e fôssemos alcançados pela salvação, Pai. Em nome de Jesus, nós Te glorificamos, nós Te agradecemos, ó Pai, por esse grande amor que nos liberta, que nos cura. Nós Te amamos, Jesus, nós declaramos que Tu és o Rei, Senhor Jesus, da nossa casa, da nossa vida, e nós profetizamos que esse será um novo ano para a nossa igreja, um novo ano para as nossas vidas, Pai, que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, ver com os nossos próprios olhos a Sua glória sendo manifesta, ó Pai, através das nossas vidas. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe abundantemente nessa semana, meu irmão e minha irmã. Que você seja uma pessoa que irá iluminar o caminho e que colocará em nome de Jesus o gosto nas pessoas. Que você seja sal e luz dessa terra. Que nessa semana você seja surpreendido e surpreendida pelo grande amor de Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Até mais. Estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável, Teu nome é maravilhoso. Leva-me além.
Tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além. Contigo, ó Senhor, leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção. Recebamos a bênção, queridos irmãos e irmãs. Que a bênção do Deus Trino, a bênção do Deus Pai, a bênção do Deus Filho, a bênção do Deus Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém? Amém? Tenham uma boa semana na paz do Senhor, que Deus continue falando do teu coração. Amém? E quinta-feira, 20 horas, culto de oração. Um abração, gente. Saudades de todos e todas. Cafezinho ainda não, mas olha que em breve, quem sabe. Um grande abraço. Fiquem na paz. Sobre toda a terra, tu és o rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, o meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim Mais que tudo aqui. Sim, sim. Vem reinar, oh vem reinar em mim com seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, Faz-me refletir a beleza que há em ti. tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim. Reina em mim com seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar, Gesiel. Reina em mim com
com seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor.